Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 9. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: Não temas. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Vamos orar. Pai, uma vez mais, nós pedimos ao Senhor, clamamos pela Tua graça. Abre os nossos olhos para vermos as maravilhas da Tua lei. Sustenta-nos pela revelação gloriosa do Teu Filho. Ajuda-nos a contemplar nas Escrituras um pouco mais do Teu supremo propósito para com a Igreja, que é o Seu corpo. Nós te pedimos, em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, para concluirmos então os assuntos que estamos partilhando desde a quarta-feira, nós vamos avaliar panoramicamente o chamado de Deus, ou o que Deus busca na sua casa, que é a igreja. Para nós entendermos o contexto das cartas às 7 igrejas, capítulos 2 e 3 de Apocalipse, nós precisamos entender bem o capítulo 1 de Apocalipse. A visão que João tem ali na ilha de Patmos, como ele diz, a partir do verso 9, é do Senhor Jesus glorificado. Ele descreve a aparência do Senhor. João escreve Apocalipse na ordem cronológica. Apocalipse é o primeiro livro de João, pela ordem cronológica. Ele está exilado na ilha de Patmos durante o império de Domiciano. Então, quando João tem aquela visão, céus abertos, e aquela ordem do Senhor para que ele escreva carta às 7 igrejas, ele ouve uma voz. Por enquanto ele ainda não viu nada, ele ouve uma voz. Escreve as 7 cartas, 7 igrejas da Ásia. Depois, na sequência, o texto diz: Eu me virei, voltei para ver quem falava comigo. E se você puder observar cuidadosamente o quadro descrito no capítulo 1, você vai ver que João vê em primeiro prisma, em primeiro plano, 7 candeeiros de ouro, que se refere a 7 igrejas na Ásia, cada uma em uma cidade ali então, representada como são descritos aí. E como que num pano de fundo, João vê a figura do Cristo glorificado, a pessoa do Cristo glorificado, como aquele sumo sacerdote celestial,
aquele que faz o trabalho sacerdotal cuidando da luz dos candeeiros. Não era assim no Velho Testamento? O sacerdote não tinha que entrar no santo lugar, ali os sacerdotes tinham acesso, não precisava ser o sumo sacerdote. Os sacerdotes tinham acesso ao santo lugar para cuidar de tudo que havia naquele pequeno compartimento. Comiam o pão a cada sábado lá da mesa de pães, trocavam aquele pão, colocavam óleo no candelabro, para que fosse mantido sempre com óleo, para sustentar os pavios. Usavam as espevitadeiras como que tesouras e cortavam a parte queimada dos pavios para que a luz pudesse estar bem brilhante, bem acesa. Irmãos, nas Escrituras é muito claro que esse candelabro tanto fala de Cristo quanto fala da igreja. Tudo no tabernáculo fala sobre o grande mistério de Deus, que é Cristo e a igreja. Como nós temos aí a revelação clara do Novo Testamento sobre isso. Então, na tipologia, na alegoria do tabernáculo, nós temos esta visão, Cristo e a igreja. Então, os irmãos estão vendo um texto onde os candeeiros são mostrados como se referindo à igreja. Não é claro nesse texto? Cada igreja, um candeeiro em uma localidade. Agora, irmãos, ainda como um pequeno pano de fundo, nós precisamos saber que a igreja é comparada com o candeeiro de uma forma muito interessante. No livro de Êxodo, você vê tanto a figura do candeeiro, quanto a figura, no capítulo 32 de Êxodo, de um bezerro de ouro que Arão levantou lá no deserto enquanto Moisés estava no monte. Aquele bezerro de ouro era a figura então do coração idólatra do povo, levantou aquele bezerro, colocando como seu Deus para retornar ao Egito. No meu entendimento, o candelabro, que foi erigido por ordem de Moisés, ele contrasta com o bezerro de ouro, no sentido de que o bezerro de ouro era aquele fruto da invenção e da idolatria humana, erguida como seu Deus. E o candeeiro é figura, em primeiro lugar, de Cristo, obra batida de um talento de ouro puro. O candeeiro não foi fundido. Até hoje, aquele Instituto do Templo, lá de Jerusalém, que tem procurado e tem feito o resgate, a restauração do templo, para aguardar o Messias, na concepção judaica, né, nos dias da sua revelação, eles têm tido dificuldades científicas, técnicas, em saber como essa peça tão gloriosa foi feita. Porque a palavra diz que Deus encheu, se não me engano, capítulo 28 de Êxodo, Deus encheu do espírito de inteligência e de sabedoria hábeis artesãos, que o Espírito de Deus então capacitou, para que eles fizessem esses utensílios tão gloriosos do tabernáculo. Então eles não conseguem entender como um candeeiro de 7 hastes, com aquelas maçanetas e aquelas flores, toda essa obra bordada e cinzelada, pode ser feita sem solda. Ela foi feita talhada com cinzel, esculpida em uma barra de ouro, um talento de ouro puro. Os irmãos imaginem uma obra dessa. Não se consegue descobrir como isso foi feito. Então aqueles que estão tentando resgatar aí o templo, lá em Jerusalém, aquele Instituto do Templo, estão tendo dificuldades para a confecção de um novo candeeiro, já que o original foi perdido há muito tempo. Então, irmãos, a diferença entre o bezerro de ouro e o candeeiro é que o candeeiro foi talhado nessa obra de arte, o trabalho de Deus pelo cinzel, produzindo então essa peça tão maravilhosa para exalar essa luz. Mas o bezerro de ouro foi feito em um molde muito fácil. Os donativos de ouro foram dados a Arão, ele preparou aquilo, fundiu, diz a palavra, aqueles elementos, e então aquele bezerro apareceu naquele molde. Isso é uma figura da imitação humana da casa de Deus. A casa de Deus não é formada em moldes. Não há nenhum molde que reflita as intenções de Deus para com a sua casa. Nenhum tipo de molde, nenhum tipo de instituição humana pode refletir o desejo de Deus para com a sua casa. O candeeiro foi formado mediante o trabalho do cinzel, tipificando a ação do Espírito pela palavra. Efésios 5 diz que Cristo amou a igreja
e a si mesmo se entregou por ela. Descreve mais algumas coisas e diz assim: tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. É assim que o Senhor talha a sua igreja. É assim que a glória de Deus aparece na igreja, mediante o trabalhar da palavra e do Espírito nos nossos corações. O que a Bíblia chama de caminho da cruz, de trabalho da cruz. Então, irmãos, essa é uma nota que eu creio muito significativa. Nós precisamos ter aí nesse pano de fundo inicialmente sobre essa visão de João. Então ele vê os candeeiros. Depois ele vê aquela figura magnífica do Filho do Homem glorificado, andando, passeando. Irmãos, porque o livro de Hebreus diz, Hebreus capítulo 7, versículo 25, que o Senhor Jesus, por isso mesmo, Ele pode salvar totalmente aqueles que, por Ele, o Senhor Jesus, se chegam a Deus. Porque Ele, o Senhor Jesus glorificado, vive para fazer o quê? Interceder por nós. Hebreus 7, 25. O versículo-chave da Epístola de Hebreus. Então, o ministério do nosso glorioso Senhor, ressurreto, do nosso amado Senhor, é passear em cada localidade dessa terra, cuidando do seu testemunho, que são todos os seus santos, naquela localidade, fazendo o seu trabalho sacerdotal. Então ele passeia entre os candeeiros de ouro, cuidando de que aquela luz seja mantida acesa. E para isso ele usa aquelas espevitadeiras, aparando os pavios, que também fala do trabalho da cruz, através da palavra e do Espírito em nossas vidas. Então essa foi a visão de João aqui, no capítulo 1 de Apocalipse. Agora, se os irmãos observarem a sequência, os irmãos vão ver, eu não vou ler nada, você vai só olhar na sua Bíblia na medida que eu vou compartilhando alguma coisa. Capítulos 2 e 3, você vai ver carta às 7 igrejas. Irmãos, nós podemos dizer então, baseado na visão do capítulo 1, que esse nosso sumo sacerdote celestial, que vive para interceder por nós, como diz lá Hebreus 7:25, ele está passeando entre os candeeiros para que essa luz seja mantida acesa, brilhante, fazendo o seu trabalho lá de espevitar, de podar o pavio. Então, cada carta a cada igreja vai nos ensinar o que o Senhor está buscando nos seus candeeiros, na sua casa. Isso vai nos ajudar muito. Os irmãos lembram que cada candeeiro também tinha 7 braços, não era assim? 3 hastes saíam para um lado assim, 3 hastes para um outro lado e uma haste central. 7 hastes. Então nós podemos dizer que cada haste, para cada candeeiro, ela pode ser identificada com os desejos do Senhor para cada cidade, para cada candeeiro. Então nós podemos dizer que cada braço daquele que emite uma luz, ele como que representa uma realidade espiritual que o Senhor está buscando na sua casa, que é a igreja, para que essa luz seja mantida acesa. Então nós vamos ver 7 igrejas, assim como o tabernáculo tinha 7 hastes. E no que concerne então a nossa história com o Senhor, como casa de Deus que nós somos, pela graça de Deus, chamados para sermos casa de Deus, nós vamos então poder aplicar a nós cada um dessas 7 coisas, realidades espirituais, que Deus busca na sua igreja em cada localidade. Não é questão apenas de que em Éfeso ele busca alguma coisa, em Esmirna ele busca alguma outra coisa, em Pérgamo ele busca uma outra coisa. Isso é um fato. Porque esses eram os pontos em que cada igreja precisava ser corrigida. Então em cada igreja ele busca algo, ele exorta de uma maneira. Mas nós também podemos dizer que cada aspecto derivado de cada igreja significa para nós as 7 realidades espirituais que o Senhor busca em cada igreja. Cada igreja deve resplandecer essas 7 realidades espirituais. Então eu quero dar para os irmãos 7 palavras que estão ligadas às 7 igrejas, para que depois você faça o seu estudo com relação a esse assunto. Então vamos ver primeiro a igreja de Éfeso.
Irmãos, a igreja de Éfeso, mencionada em primeiro lugar, Éfeso significa desejável. Éfeso, mencionado em primeiro lugar, mais uma vez, estabelece o princípio. Porque tudo que vem primeiro estabelece um princípio. Sabe o que Deus busca em Éfeso? Todos nós sabemos. O que Ele busca em Éfeso? O primeiro amor, ou melhor amor. Então isso estabelece o princípio para tudo que Ele busca depois nas outras igrejas. Não é? Porque esse amor, esse melhor amor, ele é a plenitude, o complemento, a consumação de tudo. Então, em primeiro lugar, Ele louva a igreja de Éfeso. E eu penso que nós precisamos examinar isso aqui, para nós, para o nosso contexto, no caso específico dos irmãos, para o seu contexto aqui de Londrina, como casa de Deus. Não só vocês, mas todos os santos nessa localidade. Mas nós estamos falando para esses santos que estão aqui, não é? Essa expressão da casa de Deus aqui em Londrina. Então, se os irmãos observarem o que o Senhor fala para Éfeso, Ele diz assim, que eles eram ortodoxos. Eles tinham uma doutrina boa, correta, ortodoxa. Você vai ver que o Senhor louva Éfeso com relação a esse assunto, no versículo 2, quando ele diz assim, puseste à prova os falsos apóstolos, aqueles que se declaram apóstolos, e os achaste mentirosos. Era uma igreja bem doutrinada, ortodoxa. Ele louvou Éfeso porque era uma igreja que tinha obras. Não era uma fé morta e vazia, não. Não era eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente, não. Mas eles tinham fruto de vida cristã. A vida, a fé era mostrada nas obras, como Tiago diz. Obras da fé, não é? Fruto da fé. Eles tinham obras. Eles tinham labor, versículo 2. Serviam o Senhor. Eles não tinham aquela religião do Cristo em casa, não é? Mas eles realmente serviam ao Senhor, preocupavam-se uns aos outros, ministravam uns aos outros, amavam uns aos outros, não é? Labor. Tinham perseverança. O que os irmãos acham de uma igreja dessa? Parece que não falta nada realmente, não é? Eles perseveravam. Eles não eram cristãos tipo garrafa de champanhe. Você dá uma sacudida assim, a rolha explode, nunca mais você acha a rolha, não é? Tem irmãos que não podem passar por dificuldades na vida da comunhão, que eles espirram, você nunca mais acha a rolha, não é? Mas eles não eram assim, eles tinham perseverança. O Senhor Jesus diz assim, é na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Nossa alma é como um cavalo selvagem. Quando você espirra da comunhão, cuidado, porque você está fadado a ser um vaso inútil. Porque é na perseverança, e especificamente na perseverança da comunhão, é que Deus pode moldar a nossa vida como pedras brutas, cheia de pontas, de arestas, que não pode ser encaixada a nada e nem empilhada em lugar nenhum, porque nós somos todos pontudos, não é? Então o Senhor, pelo trabalho da palavra, pelo Espírito, Ele vai nos podando, nos dando ângulos retos, para nós podermos ser encaixados no corpo, empilhados uns aos outros. A igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Está vendo a pilha? Sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Esse é o desejo de Deus, não é? Como é maravilhosa a vida da igreja. Para que o Senhor possa realmente trabalhar nossas vidas com o trabalho da cruz, não é? Então, essa igreja tinha perseverança. Tanto no sentido de seguir ao Senhor, quanto no sentido de se manter juntas, né? Se amando, se servindo e se cuidando. No versículo 3 repete, tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome. Veja só, uma igreja que não vivia na base da teologia da alegria, no sentido negativo da palavra, né? Da teologia do oba-oba, mas era uma igreja que suportou provas, então mostra que a sua fé é muito genuína. Suportaram provas pelo seu nome. Depois diz, e não te deixaste esmorecer. Irmão, mas no meio de toda essa beleza, de toda essa glória, tem uma exortação no verso 4, que diz assim, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Essa palavrinha aí no original denota não um amor lá do dia da nossa conversão, aquele amor inicial. Não denota isso. Denota a primazia do amor. Talvez uma tradução melhor seria assim, abandonaste o teu melhor amor. Melhor amor. É um amor não no sentido de
tempo, mas no sentido de qualidade, o melhor amor. Irmão, então nós precisamos, em primeiro lugar, aí nos advertir. Pelo que nós temos trocado o nosso Cristo? Cristo para nós é meio para nós atingirmos alguma coisa? Agostinho, chamado Santo Agostinho, aquele homem de Deus, ele coloca uma frase que ele chama, uma questão que ele chama de teste do amor. Eu penso que nós precisamos aplicar isso para a saúde das nossas almas. Agostinho diz assim: há um teste de amor que nós precisamos aplicar no nosso relacionamento com Deus. Se o Senhor se manifestasse a você, ele diz, hoje, e dissesse assim a você: meu filho, pede a mim tudo o que você quiser, e eu te darei já, agora, nesse exato momento, com uma única condição em troca: que você nunca mais veja o meu rosto. E Agostinho diz assim: aquele tremor interior que nós sentimos diante dessa proposta do Senhor é a exata medida do nosso amor por Ele. Porque se nós pudermos trocar o fato de vermos a face do Senhor dia a dia, andarmos com Ele, por qualquer outra coisa, por mais celestial, abençoada que ela possa ser, nós estamos trocando Cristo por essa coisa. Na nossa visão, essa coisa é maior do que Cristo. Irmão, sabe que foi isso que aconteceu entre Isaac e Abraão? Imagine um velho como Abraão, já avançado nos seus dias, uma velhinha igual Sara, que devia andar pela casa ali arrastando um chinelinho, e além de tudo ainda era estéril, e o Senhor faz a promessa de dar para Abraão um filho. Ele deve ter olhado para aquela velhinha e falado: olha, daí não tem jeito de sair nada não. Não é? O Senhor falou que vai me dar um filho, eu creio na palavra do Senhor, mas deve ter uma outra maneira, não é através de Sara. Essa maneira foi Agar, que gerou Ismael, obra do homem, não é? Mas quando o Senhor fez aquela promessa então, e ela realmente foi cumprida, e o Senhor concedeu Isaac para Abraão, Abraão já tinha edificado na vida dele 3 altares. Quando ele edificou o 4º altar, em Gênesis 22, ele coloca sobre esse altar quem? O seu filho Isaac. Porque Isaac era uma dádiva, um dom tão celestial, tão divino, tão precioso para Abraão. Abraão foi pai e avô ao mesmo tempo. Os irmãos imaginem. Não é? Então Isaac era tão precioso para ele, como filho da promessa, que o coração de Abraão se uniu a tal ponto com Isaac, que creio que sem dúvida nenhuma Abraão perderia Deus por causa do seu Isaac. Irmãos, Abraão sempre andou com Deus num princípio espiritual de vida de altar e tenda. Isso significa o seguinte: tudo que Abraão guardava na tenda dele, passava primeiro pelo altar. Porque a marca da vida de Abraão é a vida de altar. Tudo passava pelo altar. Era de Deus, ele recebia de Deus, oferecia a Deus, adorava a Deus com aquilo, ele era um mordomo. Ele entendeu muito bem isso. Se você ler Gênesis 12 e 13, você vai ver isso. Andava Abraão, e o Senhor se revelou a ele, e ele armou um altar e adorou o Senhor, e o Senhor revelou de novo, ele armou um altar e adorou o Senhor. Vida de inteira consagração, de adoração, baseada na revelação. É assim que o cristão anda. Mas quando chegou o momento de Isaac, algo de alguma maneira era diferente. Isaac era algo que Abraão recebeu tão precioso de Deus, e que ele então colocou depressa na sua tenda, mas que não tinha passado pelo altar. Então o Senhor como que tira Isaac da tenda de Abraão e diz assim: Abraão, nós estamos com um problema. Tem algo dentro da tua tenda que não passou pelo altar. É meu, fui eu que te dei. Você não tinha condição de gerar isso. É meu, é celestial, é divino. Mas você se agarrou a isso, você colocou na tenda, sem passar pelo altar. Irmãos, o que nós temos acumulado na nossa tenda que não passou pelo altar? Nosso trabalho já passou pelo altar? Nosso dinheiro já passou pelo altar? Nossos bens, nossas posses, nossa família, nosso marido, nossa esposa, nossos filhos? Ou será que nós temos acumulado no altar, na tenda, o que não passou pelo altar? Esse foi o caso de Abraão. Então, quando Abraão edificou aquele altar e colocou o seu filho, diz a palavra que ele levantou o cutelo e a sua mão estava então a descer sobre o seu filho, quando ele ouviu aquela voz: Abraão, não faças isso. Porque, irmãos, quem precisava morrer não era Isaac, era Abraão. E quando Deus então daquela forma mexeu com aquele foco de vida do coração de Abraão, Isaac não precisava morrer, porque Abraão já tinha morrido.
Então o Senhor pôde recuperar aquele coração de Abraão em uma realidade espiritual do conhecimento de Deus de uma forma tão íntima que Hebreus 11, quando faz referência a esse fato, diz que Abraão colocou Isaque sobre o lenho e estava mesmo para sacrificar o seu filho, aquele que cria que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Por isso aquele cutelo ia descer mesmo sobre Isaque. Ele ia executar Isaque, porque ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Hebreus capítulo 11. Então os irmãos vejam o significado espiritual dessa necessidade que temos, de que tudo que nós abarcamos na nossa tenda, primeiro passe pelo altar. E se está na tenda sem ter passado pelo altar, que o Senhor nos ajude a que tudo passe por lá. Pelo seguinte motivo: tudo que está na tenda sem passar pelo altar afetará o nosso relacionamento com o Senhor. O primeiro amor, o melhor amor. Nós vamos agarrar aquela coisa. Nós vamos agarrar a vida, nós vamos agarrar a bens, nós vamos agarrar a saúde, não é? Os irmãos já viram como é que nós cristãos ficamos, não é que com o mundo seja diferente, mas nós temos que tratar dos assuntos da igreja, não é dos assuntos do mundo, né? Então os irmãos já repararam como nós cristãos mal sabemos suportar uma dorzinha de cabeça? Quando a nossa saúde de alguma maneira é afetada, nós ficamos desesperados, não é? Nós mandamos aí um recado rápido para a igreja, para estar orando por nós, porque nós estamos aí com uma dor de barriga que tem 3 dias, está resistente, não é? Irmãos, nós temos uma dificuldade, não é? Em realmente sermos passados por essa prensa de Deus e aprendermos dele, conhecermos a ele, não é? Nós não somos estoicos, não, nem masoquistas. Nós não temos prazer no sofrimento, mas nós precisamos saber que Deus é quem mexe em nossas vidas, sim, para levar o que precisa ser levado para o altar, para que depois possa ser recolhido na tenda, não é? Então, irmãos, essa é uma necessidade. Tenho, porém, contra ti que abandonaste a primazia do amor. Eu queria me deter um pouquinho mais nesse ponto. Irmãos, Deus, quando nos fez como seres que nós somos, a nossa complexidade pessoal, né, psicológica, emocional, seres humanos, Deus colocou em nós, especialmente, 3 necessidades fundamentais que precisam ser supridas. Eu queria dar um pouquinho de material para você pensar, levar para casa, meditar. Deus nos colocou com uma necessidade premente de, em primeiro lugar, identidade. Identidade. Se nós não encontramos a nossa identidade em sermos filhos amados do Pai Celestial, e somente nisso, porque essa é a fonte da nossa identidade, nós seremos desesperados, viveremos uma vida desesperada, buscando identidade em outras coisas. Os irmãos concordam com isso? Por que será que quando nós conhecemos uma pessoa, nós ficamos, de certa forma, preocupados rapidamente em saber o que ela faz, no que ela trabalha? Você já pensou nisso? Porque nós ligamos a identidade da pessoa ao que ela faz, e não ao que ela é. Então aquele lá é o médico, o outro é o advogado, o outro é o desembargador, o outro é o não sei o quê. E normalmente nós queremos saber o que a pessoa faz para a gente tentar calcular quanto de dinheiro ela tem na conta bancária. Dependendo do que ela faz, você já sabe qual que é o cifrão dela. É assim que nós damos valor às pessoas. Mas não é assim que o Senhor avalia. Então a primeira fome da nossa alma é fome de identidade. Irmãos, e nós só podemos encontrar essa identidade na face do nosso Pai. Colossenses 3 diz assim: vós sois eleitos de Deus, santos e amados. Essa é a nossa identidade, ponto final. Então a próxima vez que alguém perguntar, quem que é você? Você fala assim, eu sou filho do Pai Celestial. Essa é a sua carteira de identidade. Agora, isso é uma palavra vazia, se simplesmente for uma regra de conduta, não é? Isso é uma realidade espiritual, irmãos. A face do Pai é formadora de identidade na vida dos filhos. Nós não reconhecemos isso naturalmente falando? Não é assim que a psicologia ensina? É assim na vida espiritual. A face do Pai é formadora de identidade na vida dos filhos. Isso é espiritualmente tão verdadeiro quanto é verdadeiro na família, naturalmente.
Então, irmãos, nós temos anseio de identidade. E se não vivemos um relacionamento limpo, sem máscara, de coração para coração, com o nosso Pai Celestial, nós seremos caçadores de títulos, caçadores de louvores, de honras. Nós viveremos essa vida medíocre, da grande maioria de nós, igreja, sem olhar para o mundo. Caçadores de identidade. O segundo aspecto que nós somos criados por Deus para encontrar realização é com relação à segurança. Com relação à identidade, nós podemos colocar uma pergunta, não é? Quem eu sou? Então isso só pode ser respondido pela nossa relação com Deus em Cristo Jesus. Contínua, diária, crescente. Quem eu sou? Identidade. Agora, a segunda necessidade que nós temos é de segurança. Não precisa falar, né? Uma cidade do tamanho de Londrina, você tem grade do lado de fora da casa, com ponta desse tamanho, a cerca elétrica amarrada na ponta da grade, não é? Cachorro do lado de dentro e guarda do lado de fora, não é? Nós somos desesperados por segurança, porque esse é um anseio do nosso coração, Deus nos criou assim. Quando o homem foi expulso do Éden, os irmãos veem duas gerações muito interessantes lá em Gênesis 4. A geração de Sete e a geração de Caim. Quando os irmãos lerem Gênesis 4 e observar a geração de Caim, você vai ver que uma das coisas que Caim se preocupou imediatamente na sua geração, ou a sua geração, foi fazer instrumentos cortantes de bronze e de ferro. Eles estavam preocupados com a sua autodefesa, porque eles entenderam que perderam Deus lá no Éden, eles estavam alienados, fora da comunhão. Então eles estavam desesperados para se proteger, para se defender, porque eles perderam a relação com Deus. Então você vai ver isso lá em Gênesis 4. Instrumentos cortantes de bronze e de ferro. Eu não estou encorajando nenhum de nós a ser inocente, a não trancar a porta da sua casa na hora que você sair, não é? Mas que nós saibamos que a realidade espiritual desse aspecto. O Senhor nos criou para encontrar segurança nele. E aqui está envolvida uma outra pergunta. E a pergunta agora não é quem eu sou, essa está ligada à identidade. A outra pergunta é, a quem pertenço? Enquanto eu não estiver claro sobre isso, eu não tenho segurança. Irmão, no que eu e você temos encontrado segurança? No que? Na boa vida familiar que temos, na boa conta bancária, na boa vida da igreja, na boa o que mais? Nada disso significa nada. Nós só temos segurança no nosso Pai Celestial, porque nós pertencemos a Ele. É por isso que Paulo diz assim, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Aquela noiva de Cantares, na medida que ela foi amadurecendo o seu relacionamento com o seu Senhor, naquele livro tão lindo, Figura de Cristo e da Igreja, tem 3 expressões muito interessantes ali, que mostram esse crescimento espiritual. No início do livro ela diz assim, ela começa com ela, não é? O ego ainda é o centro. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ela ama o seu amado, só que é um amor inicial, é um amor que começa com o eu. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Depois, se você progredir no livro, você vai ver que ela fala assim, o meu amado é meu, e eu sou dele. Agora ela mudou o foco, ela entendeu muito mais, não é? O meu amado é meu, e eu sou dele. Agora ele é que é o foco. Mas ainda tem mais. Se você chegar no capítulo 7 do livro, ela diz assim, eu sou do meu amado, ele que é o foco, eu sou dele, ele é o proprietário. Eu sou do meu amado, e ele tem em mim o seu contentamento. Esse é amor maduro. Ela viu que ele é o foco, que ela pertence a ele, e que ele, por causa do que ele é, ele tem contentamento, prazer nela. E o prazer dela está no fato de que ele tem prazer nela. Qual o prazer dela? É o fato de que ele tem prazer nela. Os irmãos veem isso? Eu sou do meu amado e ele tem em mim o seu contentamento. Que coisa! Amor maduro, não é? Então, irmãos, na nossa relação com Cristo, esse amor será sempre buscado e sempre amadurecido. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Essa é a nota central. É aqui que nós precisávamos gastar um pouquinho mais de tempo mesmo, porque aqui está estabelecendo o princípio para todas as 7 igrejas, ou as 6 que vêm depois. Agora, há ainda uma terceira necessidade que nós temos. Na nossa estrutura, como Deus nos criou,
Tem que ser realizada de uma forma ou de outra. Se não é realizada em Deus, vai ser realizada em qualquer coisa que não é Deus. Pode ser na vida dissoluta, pode ser no trabalho. Não é? Tem pessoas que trabalham e o trabalho é o seu foco. Trabalhar, prosperar, ganhar dinheiro, é o seu Deus, é o seu ídolo. Não é? Porque esse senso de identidade tem que ser satisfeito. Não é? Esse senso de segurança tem que ser satisfeito. Agora, um último senso, um senso de significado. E a pergunta envolvida aqui é: para que eu sou? Para que eu sirvo? Qual o meu significado? E, de novo, nós só podemos encontrar significado na nossa relação de amor com o Senhor. Quero citar um exemplo bem prático. Vou citar um exemplo baseado aqui no que eu estou fazendo, para ser bem prático. Ministério cristão, no caso específico, Ministério da Palavra, não é? Porque Ministério cristão é muita coisa além de Ministério da Palavra. Ministério da Palavra. Bênção de Deus. Eu não sou pregador profissional, eu tenho uma esfera de trabalho, vamos dizer, secular. Compartilhar a palavra é prazer para mim. Fruto de Deus no meu coração. Agora eu posso tomar isso e colocar como foco de significado para a minha vida. Então, a hora que eu fizer isso, eu espero louvor humano. Se eu não tenho louvor humano, eu fico entristecido. Nós podemos, irmãos, colocar qualquer coisa como motivo do significado nas nossas vidas, inclusive ministério cristão. Saul tinha isso no coração. Deus deu ordem a Saul que exterminasse os amalequitas. Ele vai até certo ponto, mas ele preserva Agag e o melhor do gado. Ele falou assim: gente, mas olha o que Deus mandou matar, olha que gado bonito, como é que eu vou matar um gado desse? Não, eu vou pegar esse gado, e não vou ficar para mim não preciso dele, eu vou colocar esse gado para sacrifícios e ofertas ao Senhor. Bonito demais, não é? Essa era a ideia de Saul. Mas então ele é repreendido por Samuel. Samuel pergunta para ele: Saul, você executou a ordem de Deus, você matou Agag, exterminou os amalequitas, que são figura da carne na palavra. Aí Saul falou: sim, acabei com tudo. Aí Samuel falou assim: mas que barulho de ovelha é esse que eu estou ouvindo? Ele não tinha exterminado. Aí Saul: bom, Samuel, é o seguinte, eu preservei o melhor do gado, mas não foi para mim não, é para oferecer sacrifícios ao Senhor. Aí Samuel falou assim: Saul, a partir de agora é tirado de ti o reino. Foi tirado de ti o reino e dado a outro que procederá segundo o meu coração, Davi. Então, irmão, cuidado com a fonte daquilo que é significado na sua vida. Onde nós temos encontrado significado? No nosso relacionamento com Deus? Esse para quê da nossa vida tem a resposta no quê? Para que eu sirvo? Para isso, para aquilo, para aquilo? Ou eu entendo que eu sou chamado para andar com Deus, para que a imagem do seu Filho seja formada em mim, exerço um trabalho segundo a vocação que Deus concedeu a cada um de nós, e esse tipo de trabalho então reflete a pessoa gloriosa do Senhor, porque está subordinada a essa vocação maior, vocação celestial. Então, essa repreensão à igreja de Éfeso é muito significativa, porque toca realmente esferas práticas do nosso coração, para que o Senhor recupere a sua luz, a sua glória na sua casa. Lembra que esse assunto do amor aqui está ligado ao trabalho sacerdotal, o sacerdote com a sua tesourinha, aparando os pavios. Foi isso que João viu, não é? A visão dele no capítulo 1. Ele está andando no meio dos 7 candeeiros e cuidando para que aquela luz fique acesa. Tudo que afeta esse amor, apaga essa luz. É assim que nós precisamos ver. Agora nós vamos passar mais rapidamente pelos outros 6 itens, para que você depois faça o seu estudo e medite sobre isso. Quando o Senhor escreve agora a igreja em Esmirna, se para Éfeso a palavra ou a busca do Senhor na sua casa, que é a igreja, é primazia de amor, o melhor amor. Qual é a busca do Senhor em Esmirna? Se você ler o verso 10, vai ficar muito claro, final do verso 10. Você vai ver que a palavra para a igreja de Esmirna é fidelidade. Que o Senhor está buscando em Esmirna e buscando em nós, na sua casa, que é a igreja, além de amor, fidelidade. Sermos fiéis a Ele, comprometidos com Ele. Essa palavra fiel, da raiz fé, não é? No original, significa estar unido, unido. Fé é adesão,
Fé é união. Fé é estar com. Fidelidade. É a palavra para a igreja em Esmirna. Andar com Ele, fiéis a Ele, unidos a Ele. Não negociarmos verdades de Deus. Não negociarmos princípios de Deus. Nós criarmos filhos segundo os princípios de Deus. Trabalharmos segundo os princípios de Deus. Fidelidade. Será que nós temos sido fiéis como igreja? Nos princípios de Deus para com a sua casa? Ele busca isso nas igrejas. Na sua igreja. Para que a sua luz possa ser clara, resplandecer. Palavra para a igreja em Pérgamo. Muito interessante essa palavrinha, Pérgamo. Esmirna é derivada da palavra mirra, que aponta para sofrimento. É uma igreja sofredora, Esmirna. Pérgamo, essa palavrinha significa união ou casamento, eis o casamento. Pérgamo era uma igreja casada com o mundo. Se você ler, a gente não vai ter tempo de fazer isso, nós vamos focar só os assuntos centrais, você vai ver que Pérgamo era uma igreja mundanizada. Por isso que quando o Senhor se apresenta a ela, olha o versículo 12. Apocalipse 2, 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele o quê? Que tem uma espada afiada de 2 gumes. Isso não te lembra o livro de Hebreus? Hebreus 4, 12. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus. E mais cortante do que qualquer espada, de 2 gumes. Você precisa juntar um texto com o outro, né? E penetra até o ponto de dividir alma de espírito, juntas e medulas. E é apta para fazer o quê? Discernir. Não o que você fala, não a maneira como você vive, isso é externo, irmão. Isso pode ser puramente religioso. Bonito pelo lado de fora, invernizado, sepulcro caiado, não é? Ou hipócrita, como a palavra no original significa, né? Um ator, aquele que representa. Então o Senhor diz que Ele não julga isso, não. Ele não julga o lado de fora. Mas a palavra de Deus penetra para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Isso é Hebreus 4,12. Não é isso? Então o Senhor está se apresentando a Pérgamo assim, os irmãos estão vendo? Porque Pérgamo é uma igreja casada com o mundo. O que o sumo sacerdote tem que fazer ali? Usar a espada afiada de 2 gumes para separar a igreja do mundo. Será que nós não vivemos dias de Pérgamo nos nossos dias também? Será que a igreja não tem importado princípios, valores do mundo de tantas maneiras? Será que o nosso coração não tem sido um coração mundanizado? Pérgamo, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O que o Senhor busca em Pérgamo então? Vamos usar uma palavra para Pérgamo: separação. Nós tivemos 3 dias ali reunidos, quinta, sexta, sábado, falando sobre a restauração. E ali, uma das verdades que nós tocamos foi essa: separação, os muros de Jerusalém. Separação, muros, separação do que está fora, unidade do que está dentro. A casa de Deus tem que ter muros. Do contrário, nós somos expostos. Nossa maneira, nossos princípios, nossos valores se assemelham ao mundo. Que diferença há? Irmão Martin Lloyd Jones, esse homem de Deus tão precioso, creio que muitos aqui conhecem das suas literaturas, aquele ministro de Westminster, né, sucessor de Campbell Morgan. Ele diz assim num dos seus escritos: o que impede a grande maioria dos pecadores a virem a ser atraídos pela vida dos que estão na igreja, na casa de Deus, o que impede os de fora, resumindo, a entrarem para a realidade da igreja, é a cara dos que estão dentro. Não significa que você vai colocar no seu rosto aquele sorriso comercial, né? Que vai assim de orelha a orelha, né? Como se o cristão fosse essa coisa esquisita aí. Não é assim. Mas é uma alegria pela vida de relacionamento com o Senhor, que flui através do que somos. Pode ser até de um rosto sério, né? Nós não somos hiena, não. Hiena é que ri 24 horas por dia. Não é? E come coisa da pior espécie, mas come e ri. Não é? Come só porcaria, mas come e ri. Nós não somos hienas. A palavra de Deus no Salmo 104, 15. Você quer abrir esse texto? Salmo 104, 15. Olha que maravilha esse versículo. Esse versículo diz assim: ele está falando dos cuidados de Deus para com Israel. Aí, esse salmo diz que Deus concede a Israel 3 coisas aí. Veja que bonito versículo. Salmo 104, 15. Lá diz assim: o vinho que alegra o coração do homem, o pão que lhe sustém as forças,
E o azeite que lhe dá brilho ao rosto. Essas coisas falam do nosso Cristo, do nosso relacionamento com Cristo, pelo Espírito, não é? O vinho que lhe alegra o coração. Não é uma alegria circunstancial, é uma alegria embutida, profunda, que circunstância não pode mexer, doença não pode mexer, adversidades não podem mexer, porque é uma alegria profunda, ela tem uma fonte lá no Espírito. Carta de Paulo aos Filipenses, ele trata toda a carta desse assunto, não é? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É esse tipo de alegria. Tanto sei ser honrado como humilhado, fome ou escassez, tudo posso, na união com aquele que me fortalece. É isso que ele diz lá, não é? Então esse texto diz, o vinho que alegra o coração do homem. O pão que lhe sustém as forças, Cristo é o nosso pão, não é? E o azeite que lhe dá brilho ao rosto. Então, irmãos, essa é, em figura, as realidades espirituais do nosso Cristo, para nós que com Ele relacionamos. Então, essa separação, ela precisa ser expressa na casa de Deus. Separação de tudo que não é Deus e separação para Deus, para sermos edificados como casa de Deus. Próxima igreja, Tiatira. Próximo braço do candeeiro, Tiatira. Tiatira, a palavra no original significa sacrifício de perfumes. Se você ler sobre essa igreja, você vai ver que a palavra relacionada a ela seria submissão. É uma igreja que tem um ensino dela, um ensino próprio, um ensino de si mesmo. Ele resume aí na passagem, citando essa profetisa Jezabel. Nós podemos dizer que essa igreja é uma igreja que se baseia no, digamos assim, ensino da mulher. Não é? É um ensino da própria igreja, para a igreja sobre a igreja. Talvez tipologicamente falando, essa igreja tipifique o sistema católico romano, onde a autoridade da instituição suplanta a autoridade das escrituras. E quem sabe muito do sistema chamado protestante, ou evangélico, se você quiser. Em muitos contextos evangélicos, a autoridade da Bíblia está subordinada à autoridade da instituição. E quando isso acontece, irmãos, como aconteceu na Reforma, qual foi a verdade que, acima de tudo, os reformadores defenderam? Que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus e a autoridade máxima na casa de Deus. Não é assim? Quando a igreja tem o seu ensino, a sua doutrina, trevas. Porque o Senhor Jesus é o sol, Ele tem luz própria. A igreja é a lua, ela reflete a luz do sol. A igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Era a doutrina dos apóstolos? É claro que não, meus irmãos. A doutrina dos apóstolos era a doutrina de quem? De Cristo, é claro. Não é? Ou o ensino era original deles? É claro que não. Não é? Era a doutrina de Cristo, através dos apóstolos. Os apóstolos como que dissecaram aquilo que Cristo plantou em semente. As epístolas são continuações do Evangelho, prolongamento do Evangelho. Não é o início de nada. As epístolas são um prolongamento do Evangelho, da doutrina de Cristo. Não é assim? Então o que nós vemos em Tiatira é o ensino da igreja. Então você tem a lua se colocando na frente do sol. Quando a lua se coloca na frente do sol, o que nós temos na terra? Trevas, eclipse. Todas as vezes que a igreja assume o lugar de Cristo, nós temos trevas. Vem para a igreja, que você vai ser salvo, sua vida vai ser mudada, vai ser transformada. Venha para a igreja. Todas as vezes que a igreja prega a igreja, você tem trevas. Todas as vezes que a nossa pregação é Cristo e esse crucificado, você tem a igreja, a luz. Então, irmãos, que nós sejamos claros quanto a isso. Tiatira tipifica o ensino da mulher. Então a palavra para Tiatira é submissão. Esteja debaixo, né? Submissão. Será que isso é uma realidade para nós? Nos diversos aspectos dessa palavra submissão. Como eu já disse, a gente não tem tempo de ficar entrando em detalhes. Mas se você ler Efésios, você vai encontrar muito, por exemplo, sobre esse assunto. Sujeitai-vos todos, uns aos outros, independente de sexo ou de qualquer outra coisa. Sujeitai-vos, é um princípio geral para todo o povo de Deus. E aí há sim uma ordem específica, um funcionamento específico. As mulheres aos seus maridos, os filhos aos seus pais, os servos aos seus senhores. Mas o sujeitai-vos é um princípio universal, porque sem submissão não há igreja. Não há realidade espiritual da igreja. Quanto isso é importante, irmão.
e que você mesmo disseque esse assunto por você mesmo. Eu vou te dar só as notas. Vou tocar as 7 notas de uma escala do piano. E depois você desenvolva cada uma das teclas. A próxima nota, Sardes. Sardes significa os remanescentes. A palavra ligada a Sardes, se você ler o contexto, muito claramente você vai ver. Verso 2, verso 3, final do verso 1. Conheço tuas obras, tens um nome de que estás vivo. Mas o fato é, estás morto. Os irmãos estão vendo? Nós podemos carregar um cristianismo nominal, de qualquer nome que seja, mas nenhuma realidade espiritual. Tens nome de que estás vivo, mas estás morto. E o Senhor diz assim, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras diante de Deus. Irmão, que advertência solene para nós, não é? Então o que o Senhor está buscando nas suas igrejas, como nós vemos em Sardes? Vida. Vida. Não é apenas expressão externa, nome, aparatos, não é? Vida. Porque Ele é o pão da vida. A próxima palavra para a próxima igreja, Filadélfia. Os irmãos sabem, Filadélfia significa amor fraternal. Filéu, Delfos, amor fraternal. Se você ler a carta, você vai ver o que o Senhor está buscando em Filadélfia. E a palavra seria perseverança. Perseverança. Irmão, de novo você vai fazer um produtivo estudo sobre esse assunto. E vai ver por que o Senhor busca perseverança na igreja. Você vai ver Paulo falar em Romanos assim, ó. Eu já citei um texto aqui de Lucas, o Senhor falando, é na vossa perseverança que ganhareis vossas almas. Os irmãos estão vendo que nós, quando fomos regenerados pelo Senhor, no nosso espírito, convertidos a Cristo, o assunto não está terminado não, o assunto está só começando. Nós temos toda uma alma para ser ganha pelo Senhor, mente para ser renovada, Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós somos salvos? Sim, nós fomos regenerados lá atrás, mas tantas vezes temos mente velha, pensamentos velhos, não é? Pensamos de uma maneira equivocada, mundana, carnal, não é? Nossa mente precisa ser renovada pela ação da palavra de Deus. Nossas emoções, mesma coisa. Nós temos tanta alegria, tanta euforia, com coisas que não dão euforia para o coração do Senhor. Não significa que está errado você assistir um São Paulo e Corinthians no domingo e torcer para o seu time. Não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo, essa é a alegria dominante do teu coração? Ou se você quiser colocar uma outra pergunta, você tem o mesmo nível de alegria com Deus? Você já leu os Salmos quando Davi fala assim, irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Será que eu e você podemos falar isso dele? Deus é a sua grande alegria? Você tem paixão por ele? Ou você sustenta um nome? Então, irmãos, esse é o chamado para a Filadélfia. Perseverança. Romanos 5 também nos ajuda na questão de perseverança. Diz que a perseverança nos conduz à esperança. E o amor de Deus é derramado nos nossos corações. Romanos 5. Então estude essa palavra perseverança nas Escrituras. Pega uma chave bíblica e vai atrás dessa palavra. E você vai entender por que o Senhor busca perseverança nas igrejas. Porque é na perseverança que nós somos salvos. É na perseverança que o caráter de Cristo é formado em nós. Não é? Então ele busca perseverança nas suas igrejas. E por último então, Laodiceia. Laodiceia significa, para usar uma frase, opiniões do povo comum. A igreja não anda pelas opiniões do povo comum. A igreja não é um povo democrático, que caminha por votações ou por eleições. A igreja é um reino teocrático, que discerne, reconhece a ação do Espírito no meio dos santos, então ela funciona baseada nessa ação de Deus. Ela reconhece, ela endossa o que a vida de Deus já colocou para funcionar. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes na casa de Deus? É que nós queremos colocar a função na frente da unção. A unção sempre vem primeiro e a função depois.
Saul, ele tinha a unção de Deus, ele foi ungido para ser o primeiro rei de Israel. Mas houve um tempo em que Saul perdeu a unção e ficou só com a função. E chegou um tempo em que Davi já tinha a unção. Samuel já tinha ungido Davi. Davi tinha a unção. Mas Saul ainda tinha a função. Lembra? E Davi, que tinha a unção, esperou aquele tempo de Deus, até que Deus tirasse do trono aquele que só tinha a função, mas não tinha mais a unção. Esse era Saul. Então chegou o momento de Deus, e ele tirou Saul do trono, e colocou Davi agora na função de rei, porque ele já tinha sido ungido rei. Irmãos, na vida da igreja nenhuma estrutura serve para nada, a não ser que aquela estrutura seja fruto da vida de Deus em nós. Aí sim, claro que nós temos que ter estrutura. Cuidado como você vê essas coisas, não é? Muitas vezes a nossa concepção da casa de Deus, na verdade, é uma bagunça. Não é a casa de Deus, é uma bagunça, é uma desordem. Não tem nada, não tem governo, não é? Não tem ordem no culto, não tem nada. Isso não é a casa de Deus, isso é uma bagunça. Não é isso que eu estou dizendo. Mas na ordem de Deus, a vida gera, ou deve gerar, vamos chamar de a estrutura. Como deve, digamos, funcionar o culto? Qual é, quem sabe, a melhor maneira da gente fazer isso ou aquilo, servir? Tem que ser fruto da vida. Quando você vai reconhecer a função ou lugar, quem sabe, de algum irmão no corpo de Cristo, aqueles que são incumbidos disso, o governo chamado da igreja, a liderança da casa de Deus, o presbitério, como que ele deve reconhecer isso? Por esse princípio. O que é a unção de Deus? A vida de relacionamento com Deus tem levado aquele santo, aquele irmão, ou até mesmo aquela irmã, dependendo da função, a fazer. Se a unção, a vida, a graça tem trabalhado na vida daquele irmão daquela forma, isso tem o entendimento, o respaldo, a testificação do Espírito na vida daqueles que já estão andando mais à frente para poder reconhecer isso, porque é para isso que serve a liderança na casa de Deus, senão para que ela serve? Então, se esses irmãos reconhecem isso pelo testemunho do Espírito na vida daquelas pessoas, então aquela unção é reconhecida e a função pode ser dada. Olha, você realmente é verdadeiramente um diácono na casa de Deus. Então nós queremos oficializar essa tua função diaconal, porque você é uma pessoa que serve os irmãos. Você é um diácono na casa de Deus. Deus te fez um diácono. Você não foi eleito diácono por homens. Você funciona pela vida de Deus. Então, irmãos, quanta necessidade nós precisamos de, quem sabe, regular algumas coisas nesse assunto. Nós passamos, me permito dizer isso, os irmãos, nós tivemos que passar uma peneira de Deus nesse assunto, na nossa situação e localidade ali de São Lourenço. Porque é o caminho do Senhor. É assim que Ele faz. Abra a Bíblia e você vai ver. A vida edifica vamos colocar entre aspas, estrutura. Como ela deve funcionar. Ela responde à vida. Se em algum momento a vida virou para o outro lado, joga fora aquela estrutura. Não está servindo a vida, vai servir para quê? Você vai deixar em pé aquele andaime quando o prédio já está pronto? Não é? Então, irmãos, há necessidade de sensibilidade espiritual da liderança da casa de Deus para saber distinguir os contornos da vida, do mover de Deus, no meio do povo de Deus. Não é assim? Então, quão importante é isso? Laodiceia significa opiniões ou costumes do povo. Confusão. Não é? O reino de Deus não é democrático, não, de jeito nenhum. É teocrático. Qual seria a palavra para Laodiceia, então, para nós terminarmos? Se você ler o contexto, eu penso que vai ficar muito claro. A palavra para Laodiceia é realidade. Realidade. Se você quiser a realidade espiritual. Você vai ver uma coisa impressionante. Você vai ver uma igreja descrita no verso 17, ela olhando para ela. Quando a igreja olha para si mesma, irmão, o problema está criado. Quando a igreja olha para a igreja, ela olha para ela e ela vai emitir o seu conceito. Estou rico e abastado. Não preciso de coisa alguma. Esse é o conceito dela sobre ela. Mas o conceito de Deus é: não sabes que tu és infeliz. Há uma outra tradução que diz desgraçado, ou sem a graça. Infeliz.
E pior do que ser infeliz é não saber que é infeliz. Não é? O Senhor está dizendo que ela não sabia que era infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. E o verso 18, muito interessante. Mostra que esse caminhar, esse desenvolvimento de um relacionamento mais significativo com o nosso Senhor, ele tem um preço. Não é troca, não é barganha. Tudo é pela graça, do começo ao fim. Deus não opera até um ponto e o homem vai até outro ponto. Não há. Não há uma parte de Deus e parte do homem. A salvação e a santificação e a glorificação, e tudo no propósito de Deus. É totalmente pela graça. Esse é um lado. Deus é 100% soberano e a sua graça é 100% soberana. Mas o homem, não tem de explicar. Fique com as duas verdades, para que você não desequilibre. A outra verdade bíblica, tão verdade quanto a primeira, é que o homem é 100% responsável. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Desenvolvei a vossa salvação. Temos que fazer isso. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar. Filipenses 2, se você quiser anotar, versos 12 e 13. Os irmãos veem o equilíbrio divino nas Escrituras, entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Quando nós enfocamos um lado só, é como você ter que remar um barco com um remo só. Não, eu creio na soberania de Deus, a soberania de Deus, a soberania de Deus. E vai remando teu barco. E você vai ficar girando em círculos. Você vai cair no determinismo. Não é? Quando você prega só a responsabilidade humana, não, o homem é que decide, o homem é que crê, o homem é que escolhe Cristo, o homem é que vai para Deus. Você está remando com um remo só. E vai ficar girando em círculos. Porque a verdade é que Deus é quem elege, Deus é quem escolhe. E a outra verdade é, o homem tem que responder à graça de Deus. Quem quiser, venha. O Evangelho não apela para a vontade humana? Quem quiser, venha e beba de graça. O Senhor olhou para os fariseus e falou assim, vós não quereis vir a mim para terdes vida. Ele está repreendendo a vontade deles. Vós não quereis vir a mim e sois responsáveis por isso. Se nós cairmos no extremo da ênfase unilateral na soberania de Deus, você vai dizer que o responsável pela hipocrisia dos fariseus é Deus. Não é assim? Não, responsáveis são eles mesmos. Eles não querem. Então, irmão, não tente explicar e nem entender. Você não vai conseguir. Mas fique com as duas verdades. Eu vou citar para você uma definição. Os irmãos me perdoem se eu estou alongando um pouco. Eu não quero cansar os irmãos. Quero tentar ajudar os irmãos. Eu vou citar uma definição para os irmãos. Tá. Citar devagar que ele quer escrever. Eu vou citar para os irmãos uma definição de Jonathan Edwards, um dos mais consistentes homens de Deus de toda a história da igreja. Qualquer coisa que você encontrar em qualquer lugar, em inglês, em alemão, em chinês, em japonês, escrito por Jonathan Edwards, compra rápido, porque é o supra-sumo. Jonathan Edwards. Ele define assim a graça eficaz. Eu vou devagarzinho para você prestar atenção. Como que ele define a graça eficaz? Deus é soberano, Ele opera o que Ele quer no coração do homem, mas o homem, como eu falei, é 100% responsável. Então vamos ver Jonathan Edwards definindo, quem sabe, esse equilíbrio entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Ele diz assim, na graça eficaz, eu vou falar um pouquinho mais rápido, depois eu repito, tá bom? Só para vocês terem a frase toda na mente aí. Na graça eficaz, Deus não faz uma parte e o homem faz o restante. Na graça eficaz, Deus não faz uma parte e o homem faz o restante. Mas Deus faz tudo e o homem faz tudo. Porque é isso mesmo que Ele, Deus, produz, as nossas obras. Deus é a única verdadeira fonte e o único verdadeiro autor. Mas nós somos verdadeiros agentes. Somos, em diferentes aspectos,
totalmente passivos e totalmente ativos. Você já viu uma definição mais linda de graça eficaz? Ou do equilíbrio entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana? Eu nunca vi, e acho que nunca vou ver. Então vou repetir. Na graça eficaz, Deus não faz uma parte e nós fazemos o restante. Há uma corrente forte dentro do meio evangélico que diz assim, não é? Não, ele está chamando, ele está falando, ele está lá, implorando. Não é? Agora você tem que dar a sua resposta e vir. Não é? Ambas coisas são verdades. Ele chama pela palavra do evangelho, o homem tem que responder, mas você não vai dividir essa obra ao meio, não. É Deus quem entra naquele homem, rompe a obstinação, para que ele possa então responder, eu quero Cristo. Eu vou a Ele. O que nós chamamos de decisão por Cristo. Essa decisão tem algo prévio. Deus trabalhou naquela alma. Não é? Senão não podia decidir nada. A única coisa que o homem decide é pecar. Nós somos pecadores e amamos o pecado. Né? Então, na graça eficaz, Deus não faz uma parte e nós fazemos o restante. Mas Deus faz tudo e nós fazemos tudo. Porque é isso mesmo que Ele produz, as nossas obras. Deus é a única verdadeira fonte e o único verdadeiro autor. Nós não somos fonte de nada, autores de nada. Ele é que é. Aí ele equilibra dizendo, mas nós somos verdadeiros agentes. Somos em diferentes aspectos totalmente passivos e totalmente ativos. No aspecto da soberania de Deus, somos totalmente passivos. No aspecto da soberania humana, somos totalmente ativos. Então, irmão, essa é a linda definição desse homem de Deus, para nos ajudar nesse assunto. Né? Então, por que eu estou citando isso? Vou fazer um comentário aqui para a gente encerrar. Porque no capítulo 3 de Apocalipse, no verso 18, o Senhor faz uma exortação a Laodiceia, dizendo assim, aconselho-te que de mim, o que está escrito aí, irmão? Compres. Ninguém compra de graça, senão não é compra. Compra tem um preço. Então eu falei tudo que eu falei aqui para que você não ache que é então Deus vindo até um ponto aqui, parando e agora fala assim, agora é sua vez, vamos ver. O que você vai fazer? Nós só fazemos estrago, não é? Ele é quem efetua em nós o querer, o realizar, ele estimula, não é? Ele age, porque ele é a única verdadeira fonte e o único verdadeiro autor, mas de uma maneira misteriosa para nós, inexplicável, nessa mente de formiga que nós temos, diante da mente do nosso Deus, não é? A soberania de Deus sempre vai trabalhar com a responsabilidade humana, de uma maneira tão maravilhosa e equilibrada, não é? Então o Senhor exorta assim a igreja de Laodiceia, responsabilizando a ela, compre de mim ouro. Ouro na Bíblia tem a ver com a glória de Deus, com a natureza de Deus. Ouro refinado pelo fogo, significa ganhar mais desse relacionamento com Deus por meio do apurar de Deus. Ouro refinado pelo fogo, não é? Pedro nos ajuda na primeira epístola dele, dizendo que a nossa fé é apurada pelas aflições, para que redunde em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo, não é? Então ele está mostrando que esse é o caminho para que nós possamos ser levados a essa realidade espiritual, que é a palavra para Laodiceia. Compres de mim ouro, refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Bonita expressão, não é? Mostra que o caminho da maturidade espiritual, sim, passa pelo sofrimento. Todas as vezes que você ouviu uma teologia que é anti-sofrimento, jogue rápido na lata do lixo, porque é engano do diabo. O trabalho de Deus passa pelo sofrimento, porque nós somos pecadores, avessos a Deus. Então o Senhor usa o sofrimento nas nossas vidas, para poder falar ao nosso coração. C.S. Lewis, um outro homem de Deus, ele disse assim, o sofrimento é o trombone de Deus, para despertar um mundo surdo. Então, aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires. Fala de conduta santa, vestiduras brancas, conduta santa. E por último, e colírio para ungires os teus olhos a fim de que vejas. Quero terminar com essa frase. Para nós ganharmos realidade espiritual, irmãos, esse colírio, assim como os anteriores, são comprados. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse colírio. Às vezes nós achamos que visão espiritual cai do céu.
Você não tem sido atraído por Cristo? Não tem. Você tem vivido a sua vida aí como um polvo, né? Tem tentáculo tentando agarrar em tudo que aparece na frente, não é? Uma vida dividida, confusa. Aí nós achamos que, de repente, nós estamos lá na nossa casa, quem sabe orando ou não orando, e a visão celestial vem e cai no nosso colo. Isso é misticismo, e só misticismo, mais nada. Porque visão celestial tem um preço. O Senhor olhou para a Laodiceia e diz: compra de mim colírio, para que você veja a vergonha da tua nudez. Não é? Então, meu irmão, como que nós compramos visão espiritual? Usando a figura. Num relacionamento com Cristo, de tal forma que o preço do discipulado seja calculado e pago por nós. Em Lucas 9, o Senhor nos ajudou isso. Ele compara a vida cristã a uma construção de uma torre. Ele diz assim: você empenhou construir uma torre. Veja, ele está apelando, como eu falei, para a responsabilidade humana. Mesmo ele sendo 100% soberano. É ele que vai nos chamar, ele nos ama, vai nos estimular, vai nos dar desejos. Vai nos dar desejos por ele, é ele que vai dar. Se ele não der, ninguém tem desejo por ele. Ele efetua em vós tanto o querer como o realizar. Mas agora ele está apelando para a nossa responsabilidade. Lucas 9, as teclas têm que ser equilibradas. Então ele diz assim: se você vai construir uma torre e não se assenta primeiro e calcula o custo, você pode passar vergonha. As pessoas vão passar a olhar aquela torre pela metade e falar assim: olha lá, ele começou, mas não tinha recurso para terminar. Lembra como o Senhor fala? E depois ele fala sobre o rei, que tinha 10 mil soldados e queria combater o que vinha contra ele com 20 mil. Ele não fez um bom cálculo. É 2 por 1. Não é? Ele vai passar vergonha nessa batalha. Então o Senhor ensinou: qual o preço que nós temos que pagar? Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Nos abrirmos à ação desse trabalho da cruz, que nós procuramos explicar o que significa nesses dias com os irmãos. A ação da palavra de 2 gumes, a palavra viva de Deus, e a ação da providência de Deus nas circunstâncias, procurando então nos reduzir. Isso é calcular o custo. Isso é sabermos que a vida com o Senhor é responsável, tem seriedade. O colírio é comprado, não é? Então, irmão, quanto mais nós vamos andando nesse caminho, mais realidade espiritual vai sendo gerada no nosso coração. Do contrário, sabe o que nós fazemos? Amortizamos a nossa consciência com culto religioso. Culto religioso em si mesmo serve para amortizar a consciência. É como você mostrar para Deus uma responsabilidade congregacional. Não é? Eu faço parte, eu estou lá, o povo está lá. É como aquele que entra na fila e não sabe aonde que a fila vai dar, mas todo mundo está na fila, vão entrar na fila também. Não é? Quando chegar lá eu vejo aonde que termina isso, o que tem aqui. Não é? Muitos de nós cristãos parecemos isso. Não é? Você entrou na fila, todo mundo está, estão dizendo que é bom. Não é? Então o Senhor busca na sua igreja realidade espiritual. O Senhor nos ajude então, irmãos, a nos sondarmos em cada um desses aspectos. O desejo de Deus, nesses dias do fim, é trazer de volta a sua glória para a sua casa. Quando nós olhamos para esse então cristianismo nominal, nós temos visto o que temos visto. Mas graças a Deus, Ele tem atraído aos pés do seu Filho um povo que quer a Ele. E Ele está tornando esse povo apaixonado por Cristo. Que essa nota possa realmente dominar, reger os nossos corações. Para que o Senhor alcance nesses dias do fim a glória dessa última casa. Que Ele nos sugeriu naquela profecia, que seria maior do que a primeira. Que nós realmente esperemos nesses dias do fim um testemunho mais vigoroso de realidade espiritual, até mesmo do que a igreja teve lá nos seus primórdios há 2000 anos atrás. Pela bondade do Senhor, o testemunho da última casa possa ser mais glorioso do que o testemunho da primeira. Que o Senhor recupere a sua palavra entre nós, como Ele usou Esdras para fazer lá na saída do cativeiro da Babilônia. Que o Senhor sempre, pela sua graça, mantenha essa palavra aberta diante dos nossos olhos. Que Cristo seja visto nela. Que nós sejamos homens e mulheres da palavra. E que nós possamos então crescer na semelhança com o nosso Senhor, através da ação dessa palavra em nossas vidas. O Senhor nos ajude, irmãos. Amém. Vamos orar.
Pai, nós, quando nos vemos diante dessas realidades espirituais, nós verdadeiramente, o Senhor sabe, diante de Ti, nos sentimos tão pobres, tão vazios, tão pequenos. Nós precisamos, desejamos que o Senhor, pela Tua fidelidade para conosco, que somos Teus filhos, desperte o nosso espírito, desperte o nosso coração da sonolência espiritual, da distração, das ilusões, talvez, da confusão, do misticismo, da religiosidade, do legalismo. Liberta-nos, Senhor, dessas prisões, liberta-nos para Ti, para corrermos após Ti, conhecermos a Ti, amarmos a Ti, sermos feitos conformes à imagem do Seu Filho. Nos ajuda, Senhor, para que nesses dias do fim, nós possamos ter um testemunho vigoroso como casa de Deus, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Muito obrigado porque o Senhor está em nós, Tua luz está em nós, mas nós carecemos desse trabalho da espevitadeira, o trabalho da cruz, para que a Tua luz possa brilhar nas Tuas igrejas, Senhor. Continua falando no nosso coração, nos ajuda, nos encoraja, nos estimula, salva-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.